O Flamengo oficializou ontem à noite o novo técnico, Tite. É o primeiro trabalho dele desde a saída da seleção brasileira, depois da eliminação na Copa do Mundo nas quartas de final contra a Croácia. E aí ele tinha dito que não trabalharia em nenhum clube do Brasil neste ano de 2023 e que se ele fizesse isso, ele poderia ser chamado de mentiroso. Eu acho que qualquer um pode mudar de opinião a qualquer momento. Mas aí agora, Danilo, as pessoas têm o direito de chamar ele de mentiroso, porque o próprio Tite disse isso, né? Pois é, acho que essa questão ela é facilmente resolvida pelo Tite. Depois ele vai chegar na coletiva e falar, olha, tinha um projeto aqui, não deu certo esse projeto, e bola para frente, recebi uma proposta de um time, aí ele pode falar o que ele quiser para conquistar a torcida, né? A maior torcida do mundo, não tem como negar. Vai vir alguma dessas frases aí, já para ficar bem com a torcida de cara, mas faz parte esse tipo de mudança de pensamento, até, digamos assim, é bom que a gente possa mudar nosso pensamento. Mais uma vez, o que eu digo, como eu já disse outras vezes, o que para mim pega mais é a questão dele ter falado que nunca negociaria com um time, com um treinador, e a gente sabe pelo noticiário que ele sentou com o Braz e com o Landim enquanto Sampaoli ainda era técnico. Embora também isso seja mais uma das questões que são absolutamente normais no futebol, mas quando um treinador ele gosta de, no discurso, falar que ele é super ético e tal, ele tem que ser cobrado por isso. Mas enfim, tirando essa parte, o Tite para mim é uma excelente escolha do Flamengo, acho que é o melhor treinador brasileiro disponível do momento. Aliás, não só o disponível, é o melhor treinador brasileiro que temos há um bom tempo. E o Flamengo, para mim, acerta em cheio na escolha. E tem esses 3 meses para garantir uma vaga na Libertadores e deixar o Tite fazer os seus diagnósticos para o planejamento de 2024. E aí dinheiro não vai faltar para atender as necessidades do Tite, não só por conta do super faturamento aí que tem o Flamengo de 1 bilhão e não sei quanto, mas também porque a gente já sabe que o Landim vai querer impressionar no seu último ano de gestão. Então eu espero um super Flamengo para 2024, e a gente sabe que a única questão que tem o Flamengo é que junto com toda essa expectativa de super Flamengo, lá 3 empates ou 3-1-0 no Maracanã sem muito show, pode ser que a torcida já comece a chiar. Então a gente tem que ver como que vai ser esse estilo Tite com esse DNA do Flamengo. Mas para mim vai dar super certo, viu, Domi? Nesse planejamento... Nossa, desligou tudo aqui, gente. A minha cachorra esbarrou no fio. Eu já vou ligar, mas, Rodrigo, eu queria perguntar para você sobre esse planejamento, porque ele vai ter que reformular o elenco, né? Isso é fato. O Tite é esse cara para reformular o elenco? Eu fiz até uma coluna falando sobre isso hoje. E sim, ele é o técnico com maior status no Flamengo desde o Jorge Jesus. E lembremos que o Jorge Jesus ganhou o status depois da passagem, quando ele ganha a Libertadores e o Brasileiro, né? Ele não tinha esse status quando chegou. Mas aí ele podia mandar e prender e soltar, né? Como a gente costuma dizer. E eu acho que depois dele, o Tite é o técnico de maior tamanho para fazer, de fato, mudanças que sejam necessárias. E a ter, inclusive, autoridade, né, sobre o elenco atual do Flamengo, porque se você olhar para os anteriores, teve alguns técnicos que já tiveram algumas passagens ok pela Europa, técnicos que têm boas passagens no Brasil, Renato, Dorival, o próprio Rogério Ceni, mas nenhum era do tamanho do Tite, é o técnico brasileiro de maior prestígio na última década, né, sei lá, 15 anos, algo nesse sentido. Então, é difícil alguém dizer... alguém viver e fazer, não vou aceitar que você me barre e tal, aquelas coisas que a gente sabe que às vezes tem em time de futebol, que é o técnico que acabou de sair da seleção, então ele veio com esse status, né, de 6 anos de técnico da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, não é pouca coisa, e não são poucas coisas que precisam ser feitas no Flamengo. Talvez você já tenha um elenco que tem muitos talentos, mas hoje é uma coisa desorganizada, né, desorganizada no sentido de você não tem um projeto ali, um norte esportivo claro, que é o que o Tite vai ter que construir, e a gente vai ter que ver também como que ele vai mexer nesse elenco, porque tem 2 aspectos. Um, ele tem tamanho para fazer essas mudanças, mas 2, o Tite não é muito adepto de mudanças radicais, né? A gente estava até conversando ontem no fim de papo sobre isso, né? Como ele normalmente é um conservador no sentido de manter times, mas como esse time não é o dele, ele não foi ele que formou esse time, não foi ele que treinou esse time, ele está chegando no momento que esse time está precisando de uma troca, talvez seja mais fácil para ele desapegar de um ou outro jogador que ele entenda que não funcione mais.
Mas tem alguns que eu prevejo que ele vai querer ficar. O Everton Ribeiro, por exemplo, parece que é um jogador que ele gosta muito. Ele vai ter que fazer mudanças ali na zaga, porque o Flamengo vai perder jogadores, tem uns que talvez não fiquem. Também nas laterais, são posições que vai ter que mexer, e a gente vai ter que ver como que vai ser o rendimento dos atacantes do Flamengo, que tem muito bons atacantes, mas estão todos em má fase. Então ele vai recuperar esses jogadores, vai buscar outros, eu acho que vai tentar recuperar esses jogadores. Tem muita gente ali que, se voltar a render, pode trazer frutos. Mas é o que o Danilo falou, tem tamanho, está no time de maior orçamento, mas o nível de exigência também é lá no alto. Então, esse ano não vai ser cobrado tanto, fora uma vaga na Libertadores, mas ano que vem a cobrança vai ser do tamanho dele e do Flamengo. E aí, com essa cobrança, tem a pergunta, né? Será que ele pode ser o primeiro técnico a completar 1 ano de Flamengo nesta década? Porque, depois da saída do Jorge Jesus, em 3 anos e meio, foram 8 técnicos, né? Além de Jorge Jesus, o Domenech, o Ceni, o Renato Gaúcho, o Paulo Souza, o Dorival, o Vitor Pereira, o Sampaoli e agora o Tite. E aí, Danilo, ele pode ficar mais tempo no Flamengo? Será que, por ter todo esse currículo que o Rodrigo levantou, ele é esse cara? É o cara que tem estofo, o cara que tem casca para ficar, para ter esse tempo de Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, o Sampaoli também já tinha uma bela de uma rodagem. A gente sabe que o Sampaoli tem vários problemas de convivência no decorrer da carreira dele, mas era um cara que já tinha rodado o mundo aí, treinou seleção em Copa do Mundo, enfim. Um cara que, em tese, teria uma casca também e também não resistiu. O Vitor Pereira, que embora fosse novidade para o Brasil, ele tinha também uma rodagem boa lá em Portugal. Então, assim, são treinadores que já vieram e acabaram não resistindo. A grande questão é que o Tite ele tem essa aura de o melhor técnico do Brasil do momento, veio de 2 Copas do Mundo com a seleção, que tudo bem, não conseguiu ganhar, mas para mim foram trabalhos que eles podem ser bem avaliados. A grande questão é sempre a exigência do Flamengo. Então, depois do que o Dorival fez de ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores e acabou perdendo o Brasileiro, ele não ficou no Flamengo, a gente pode esperar que o nível de exigência realmente vai ser lá em cima mesmo, né? Porque imagina, você ganha a Copa do Brasil e Libertadores e acaba não tendo seu contrato renovado por opção da diretoria, você mostra qual é o nível de exigência. Inclusive ontem eu estava vendo o Dorival dando entrevista, ele falando, ninguém sabe a dificuldade que é para concentrar quando você tem 3 frentes e tudo mais, tenho certeza que não vai existir nenhuma outra tríplice coroa e tudo mais. Então é bom o Tite saber que esse desafio é bem grande, que não vai adiantar ele querer fazer um time que vai segurar o empate, que vai jogar pelo 1-0, que vai ser mais burocrático, que vai ser aquele Tite de antigamente que a gente conhece. A gente sabe que o Tite tem trabalhos diferentes, né? Tem alguns trabalhos mais burocráticos, outros que impressionaram mais. Então é bom que o Tite saiba que a exigência vai ser lá em cima. Agora, se ele acabar saindo antes de completar 1 ano, a gente já sabe que não vai ser novidade, porque é o que tem acontecido com todos os tipos de técnico nos últimos 3 anos aí do Flamengo. É exatamente o que o Fernando Filho fala aqui no nosso chat. Muito obrigada, não esquece de deixar o like. Ele diz aqui, Rodrigo, se o Tite não tiver o respaldo de uma diretoria firme que até agora se mostrou sem moral, com um elenco mimado, nem o Guardiola daria jeito. É fato. Vai precisar também que tenha um trabalho ali junto dos dirigentes para dizer, isso aqui é um projeto que a gente tem 1 ano. Agora, é o costume do Flamengo, quando contrata o técnico, entregar o projeto esportivo na mão do técnico, né? Acho até que agora está sendo tentado montar uma comissão técnica mais fixa e tal, mas é o costume entregar na mão do técnico, como, aliás, todos os times do Brasil fazem, né? Não tem nenhum que tenha um diretor esportivo tão forte que determine ali todo o projeto esportivo e o técnico vem para se encaixar. Em geral, ele contrata o técnico e ele passa a ser responsável por tudo. E vai ser assim com o Tite. Ele chega para estabelecer tudo o que vai ser feito. O que a diretoria pode fazer primeiro, dar esse respaldo e
trazer jogadores, eu vou até fazer uma ressalva ali com o que o Danilo falou. Eu estou ouvindo muito essa coisa de Super Flamengo e tal. Até agora, do que eu ouvi, vai ter investimento, claro, mas a informação não é que vai ser essa gastança desenfreada aí que tem gente esperando, não. Que vai ter um investimento que é necessário para a remontagem do time, mas não é característica, inclusive, da gestão do Landim. Ele investe bastante, mas não é característica pisar no acelerador sem olhar para trás e ver quais são as consequências. Pelo menos não fez isso até os 5 anos, até agora. Tanto que as contas do clube estão ajeitadas. E até onde eu ouvi, até hoje, não vai ter nenhuma maluquice. Vai ter investimento dentro do que é possível para o clube, que é mais do que outros clubes brasileiros. Mas não vai ter, olha, vamos lá e comprometer o futuro do clube para poder fazer um time de um ano. A informação que eu tenho é de que isso não vai acontecer. Mas aí, se entrar um dinheirinho aí para algumas contratações, qual seria a maior urgência, Rodrigo? Então vai depender da questão dos atacantes hoje, né? Se você for trabalhar com esses atacantes que tem hoje e recuperá-los, você talvez não precise de atacantes, né? Você já tem 2 centroavantes, 3 pontas. Eu acho que esse setor talvez seja um setor que não seja necessário. Você vai precisar de reposição ali para o meio, porque mesmo que o Everton fique e o Arrascaeta fiquem, os dois já demonstraram que não conseguem aguentar uma temporada inteira por questões físicas. Então você vai precisar de um meia ali para substituí-los. O time sente muito quando não tem o meia. E vai precisar, provavelmente, de zagueiros, porque está previsto que saiam alguns zagueiros. Não se sabe se o Davi Luiz fica, o Pablo deve sair, o Rodrigo Caio também não deve ser provável. E as laterais também são um ponto ali. Hoje você tem o Wesley na direita, Mateuzinho e Varela nem sempre se firmam, né, como reservas aí, e o Felipe Luiz deve estar se aposentando, né? É o cenário, e como o Ayrton não tem vivido uma grande fase, no mínimo precisa ter uma sombra para ele ali na lateral esquerda. Eu acho que essas posições ali, as laterais, provavelmente alguma coisa na zaga e no meio de campo, é o mais provável, a não ser que decidam por uma mudança radical ali entre os atacantes e trocar atacantes, ou o Bruno Henrique não ficar, e aí eles vão ter que procurar outro ponta, aí sim teria uma mudança, mas o ataque, se ficarem os jogadores que estão lá hoje, seria talvez o setor que menos precisaria de reforços. Uma outra questão, né, que a torcida já está se preocupando é como é que vai ser o padrão tático desse time. E aí, Danilo, vai ter jogo posicional, retranca? Ele é mais administrador do que um treinador ligado ao esquema tático mesmo? O que é mito e verdade nessas especulações sobre o trabalho do Tite? Não, o Tite é um cara capacitado taticamente. É por isso que, para mim, ele é o melhor por conta disso. Ele tem mais ideias e métodos de trabalho perto dos treinadores que eu já vi trabalhando, que é o que mais me impressionou, assim, e que mais impressiona também os jogadores de alto nível que eram da seleção brasileira, quando a gente conversava. Lógico que teve um choque grande, porque o Tite assumiu depois de um trabalho do Dunga e tudo mais, mas o Tite sempre foi muito elogiado, muito elogiado por esses jogadores grandes, Casemiro da vida, Neymar, que tudo bem, tem uma certa resistência, mas é o cara que também já jogou em bastante lugar da Europa, Marquinhos, Thiago Silva, o Daniel Alves, que hoje está lá na cadeia, mas enfim, jogadores que rodaram o mundo e que sempre tiveram experiência com vários tipos de trabalho e que falaram que o Tite era um cara muito preparado taticamente para enfrentar desafios como uma Copa do Mundo, como treinar uma seleção brasileira. Acho que jogo posicional, até ontem, eu, como o Rodrigo disse, a gente participou junto do Fim de Papo, acho que jogo posicional ele não vai fazer. Mas tem 2 Tites aí, tem o Tite da retranca do 1-0 e tem o Tite do Brasil de 2018, das eliminatórias, que ficou famoso pelo Gabriel Jesus com a Alemanha, com o Neymar, com uma eliminatória com um time bem alegre, digamos assim, com um time que anima, que vai para cima, e tem um Tite que tem times mais fechados, mais do 1-0, mais do... que aí ficou famoso com o empatite. Agora a gente vai ter que esperar um tempinho para saber o que vai ser, se vai ser o empatite ou se vai ser o Tite do bola para frente da seleção de 2018. Ficou meio para trás, né, o empatite, né? Desculpa te interromper, Domi. Não, eu ia perguntar justamente sobre isso. Se você aposta que vai ser mais empatite ou mais jogo bola para frente?
Eu acho que vai ser mais um jogo ofensivo, porque se você olhar os trabalhos, assim, o último trabalho em Patite mesmo é 2013, que é quando ele sai do Corinthians mal, né? Então tem 10 anos. Depois disso, ele fez um time de 2015 muito bom do Corinthians, que jogava bola, que ele foi desenvolvendo, um time com aproximação, jogo de meio de campo, Renato Augusto, Jadson, agora tá me faltando aqui todos os jogadores de meio, era o Malcom jogando de ponta, enfim, era um time muito bom, e quando ele vai para a seleção, ele armou a seleção nos 2 ciclos de forma diferente, mas os dois formatos eram ofensivos, embora o segundo ciclo talvez tenha funcionado menos, teve jogos meio modorrentos e tal, mas de qualquer jeito eram times ofensivos, tinha 4 jogadores diferentes, nem meio de campo tinha, né? A gente chegou na Copa com Neymar sendo meio campista, se a gente botando entre aspas aí. Então, eu prevejo que vai ser um jogo mais ofensivo, porque faz 10 anos que ele vem trabalhando assim. Não acredito que ele vai voltar ali para 2013, 2012, quando ele montava um Corinthians mais competitivo, que tinha a marcação com maior força. Acho que o trabalho dele mudou bastante e foi mais para essa direção. Então, prevejo, ainda mais com a exigência do Flamengo, com as características que tem os jogadores, faria muito pouco sentido ele fazer um time muito conservador. Agora, o Diego Rodrigues está falando aqui no chat que o Tite é só... Não, peraí, não era esse comentário. Foi mal. Perdi. Aqui, ó. É muito comentário e pouco like, hein, Domitila? Tá pouco like aí, viu? Perfeito, Danilo. Primeira vez que você é perfeito neste programa, Ciro. Difícil, hein? Raoni. Tite tem bagagem, é inteligente, sabe lidar com grandes torcidas. Na teoria, ele é perfeito. Vamos ver na prática. E aí, a Patrícia Lopes diz aqui, aguentar as coletivas do Tite, haja paciência, kkkk. Tem isso, né, gente? Tem uma matéria, inclusive, do Alexandre Araújo e do Igor Siqueira aqui no UOL, falando exatamente sobre o vocabulário do Tite, que envolve externos desequilibrantes, treinabilidade, jogador terminal e o famoso REC 5 que o Danilo ama e toca pandeiro para isso até hoje. REC 5. Não, são termos que são usados hoje em dia. Não, na verdade, o treinabilidade, externos nem tanto, mas o REC 5 é um termo usado pelos acadêmicos, como eles gostam de falar que eles são, do futebol. É normal, enfim, o conceito a gente sabe o que é. O nome, no final, às vezes é um nome ali usado internamente, usado só para quem é mais profissional e tudo mais. Mas de fato, assim, tem gente que não aguenta e às vezes realmente fica um pouco cansativo. Quando você ouve muitas vezes a coletiva, ainda mais que assim, o Tite na seleção brasileira, ele dava entrevista nas datas FIFA, basicamente, né? E depois nas competições ele acaba dando mais tempo, mais coletivas, mas no Flamengo ele vai dar muito mais, ele vai dar coletiva, aquela respostinha antes do jogo, no pós-jogo, aquelas coletivas às vezes que rolam dentro do treinamento, então ele vai acabar falando ainda mais, e de fato, para quem não tem muita paciência, o dicionário do Tite é algo que dá uma irritadinha, mas quando ganha, Domitila, nada disso é problema. Esse só vai virar problema se começar a perder, se empatar. Enquanto estiver ganhando, os caras vão criar até camisa com a titibilidade. Não tem problema nenhum. Mas na hora que empatar ou perder, aí vira problema.